Gente, eu vou passar aqui uma forma mais fácil de você aprender a fazer uma rede ou uma tarrafa, certo? Vou passar aqui no caderno. Desculpa a minha voz, eu tô um pouco gripado. Então, eu espero que você tenha mais ou menos uma noção. Se você não tem uma noção completa, então eu acredito que com esse vídeo você vai dar uma melhorada aí. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dizer aqui que eu vou fazer aqui 5 malhas. Faz de conta que isso aqui são 5 malhas, mas aí você bota como se fosse 50, 60, você escolhe o valor aí, certo? Então é o seguinte, se eu fosse fazer uma rede normal, eu não precisaria colocar crescentes. Então, vamos dizer que eu comecei aqui, quando eu terminasse aqui, uma rede aberta, aí eu venho simplesmente fazendo isso aqui, ponto final. E sempre vai sobrar uma perninha da rede para baixo, entendeu? Não vai ter muito o que explicar. Uma rede normal você vai só vindo fazendo. Termina aqui, vem e volta de novo, e volta de novo, e vai. Você vai ficar nesse zigue-zague até o tamanho que você quiser. Não tem muito o que explicar. Mas no caso, por exemplo, de uma tarrafa, uma rede que tem crescente, qualquer rede aí que tenha crescente, você vai ter que colocar, né? Você vai ter que fazer de uma forma diferente. Então eu vou explicar mais ou menos a questão da tarrafa. Mas pode ser explicado mais qualquer outra rede. Depende do intervalo que você quer colocar. Então eu vou fazer aqui a tarrafa mais normal, que é mais costumeiro, que as pessoas costumam fazer, entendeu? Então vamos dizer assim, a primeira você sempre faz uma malha normal, certo? Aqui. Com algumas, como eu explico um outro nó de crescente diferente, então assim, a partir daqui eu já poderia fazer uma crescente. Então como seria essa crescente? Se você reparar aqui, ó, eu fiz uma malha, certo? Fiz uma malha normal. Desse canto aqui, ao invés de eu passar e fazer outra malha aqui, eu teria que passar pelo malheiro. Eu simplesmente faço uma malha aqui na mesma malha que eu já fiz. Então ela vai ficar mais ou menos assim. Daqui ela vai passar para cá, certo? Então esse aqui é o intervalo. Então, ó, tem uma malha, tem a crescente, aí você tem um intervalo. Você escolhe agora quais intervalos que você quer. Se você quer 2, se você quer 3 intervalos, então vai depender do tamanho que você vai colocar. Se você vai fazer, por exemplo, que eu costumo falar, 48 malhas, você vai colocar 12 crescentes. Então você vai ter mais ou menos aí intervalo de 4, né? Seria de 4 em 4. Eu vou explicar aqui, vou colocar apenas de 1 em 1, certo? Então você vai ter uma noção aí, mesmo com outros valores, mas você vai ter a noção de como é. Então, fiz uma malha, faço uma crescente. Faço uma malha, faço outra crescente. Faço uma malha, faço uma crescente. Faço uma malha. Aqui, por exemplo, como eu estou fazendo de 1 em 1, eu poderia eu posso terminar aqui com uma crescente se eu quiser, entendeu? Então, fecha aqui a crescente, certo? Então, se você reparar, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui uma malha, malha crescente, malha crescente, malha crescente. Então, se você reparar, só tem intervalo de 1 em 1. Se você escolheu de 3 em 3, então vai estar aqui uma crescente, 3 malhas, outra crescente, 3 malhas, entendeu? E assim por diante. Aí o que acontece? Quando você terminar aqui, você vai estar com linha sobrando, certo? Então, como é que você vai fazer? Como você vai fazer? O mais comum é você fazer isso aqui. Você vem, aí continua fazendo malhas, entendeu? Se você reparou, eu já aumentei meu número de malhas, certo? Vai ficar um pouco grosseiro aí o vídeo, tá? Mas é mais ou menos para que você entenda. Então daqui as minhas crescentes já passaram para malhas e muitas malhas. Então, depois das crescentes eu fiz uma, aí eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que fazer outra. Vou ter que fazer outra linha. Então eu vou fazer outra linha de malhas, entendeu? Quando eu terminar esse outro número de malhas, certo? É que eu vou fazer as crescentes. Então eu vou sobrar aqui, entendeu? Esse aqui é só uma explicação rápida, você deve entender melhor.
Então, se você reparar, eu tenho aqui uma malha. Eu já tenho aqui, ó. Aqui eu tenho uma crescente bem aqui, ó. Eu teria uma crescente aqui. Entendeu? Então, aonde seria essa crescente? Ó, ela, se reparar, ela tá bem aqui, ó. Ó, tem um nó aqui, ó. Certo? Eu sei que não dá pra ver direito, mas ela vai estar aqui, ó. Ela vai estar parada bem aqui. Então, se ela vai estar aqui, então eu dou uma malha e vou colocar outra crescente, certo? Colocar outra malha. Aí, se eu reparar, já tem aqui outra crescente. Eu coloco outra malha e uma crescente, certo? Aí eu venho uma malha. Aí aqui eu já reparei, tem uma malha. Ah, a crescente já vem em cima dessa malha. Então, coloco outra crescente, outra malha, outra malha, outra crescente, outra malha, outra malha, outra crescente, uma malha. Acabou em nada. Então, vem pra cá agora. Vai sobrar uma linha, certo? Então, como ficou um pouco grosseiro aqui, mas você reparar, ela vai estar assim, ó. Uma malha, uma crescente, uma malha, uma crescente, uma malha. Não, melhor. Ela vai estar aqui embaixo, ela tá assim, ó. Uma malha, uma crescente, outra malha, outra malha, outra crescente, outra malha, outra malha, outra crescente, certo? Aí vai ter o quê? Uma malha, outra crescente, certo? E assim por diante, ela vai estar mais ou menos assim, entendeu? Esse é o estilo de que eu explico, que vai estar aqui, certo? A maneira como eu explico esse tipo de crescente aqui. Então, se você reparou, aqui eu comecei com intervalo de uma em uma. Eu fiz duas malhas aqui, ó, abaixo das crescentes, da linha de crescentes, entendeu? E se você reparou, quando eu fui fazer as crescentes de novo, ó, eu já tenho um intervalo de duas, ó. Eu já tenho duas aqui, duas malhas, uma crescente, duas malhas, uma crescente. Então, quando eu for fazer de novo, provavelmente esse intervalo vai estar aumentado, entendeu? Então, o que você tem que fazer é deixar as crescentes uma debaixo da outra. Então, se aqui tem uma crescente, a outra crescente tem que estar bem debaixo. Mas como é que você vai conseguir saber se ela está bem debaixo? Se você fizer duas aqui, ó. Você faz duas malhas aqui, certo? Debaixo das crescentes. Quando você for fazer a crescente, você vai ver que vai ficar bem certinho aqui. Bem certinho as malhas. Então, se eu fosse fazer aqui, ó. Vamos dizer que eu vou fazer aqui. Aí eu faria como? Eu fazia aqui, ó. Ó. Se você reparar, eu vou estar pegando as crescentes também, certo? Peguei as malhas e peguei as crescentes. Se reparar, ó, tem uma crescente aqui, ó. Já passei para duas malhas aqui, ó. Seria só uma, tem duas. Então, aí eu teria terminado lá no final. Eu teria que vir voltando de novo, certo? Eu já venho fazendo só malhas, certo? Venho fazendo malhas, certo? Você deve entender mais ou menos aí, tô dizendo. Aí se você reparar, ó, tá aqui, ó. Ó. Minha crescente, entendeu? Ela vai estar dando certinha a minha segunda com essa aqui. Então o que acontece? Eu vou fazer aqui uma malha e aqui eu vou fazer a minha crescente. Aí eu vou passar para malha de novo. Malha, malha. Se eu reparei, ó. Ó, minha retinha, ó. Então eu vou fazer aqui outra crescente. Aí eu faço malha, malha, malha. Ó, se eu reparar, tem uma crescente aqui em cima. Faço uma crescente, aí eu venho malha, malha, malha. Aí eu faço uma crescente, porque tem uma aqui em cima. Pode reparar. Tem uma bem aqui, então ela vai dar certinho aqui. Malha, malha. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Então, vem de novo. Aí você vai reparar, ó. Já aumentou os intervalos, passou para 3. Entendeu? O inicial lá, eu comecei uma em uma. Aqui já tá 3 em 3. Se eu tivesse começado aqui, por exemplo, 4. Se eu tivesse começado de 3 em 3 ou de 4 em 4. Se eu tivesse começado de 3,
Como aqui já tá em 3, ó, já estaria em intervalo de 5 já, no caso. Se eu tivesse feito 4, já estaria em intervalo de 6. Entendeu? Isso é a diferença que faz as crescentes na sua tarrafa. E aí você vai fazendo dessa forma, certo? Sempre colocando as crescentes uma debaixo da outra. Você faz a linha de crescentes, malha com crescente, ou você faz 2 malhas sem crescente. Em seguida você faz as crescentes de novo. E assim você vai fazer até o tamanho desejado, entendeu? O tanto de crescentes, de malhas que você quer, o tanto de crescente que você quer. Se você quer terminar aí com, sei lá, o tamanho de 2 metros com crescente, 1,5 m com crescente, você escolhe. No final você multiplica aí o tanto de crescentes, os intervalos, você vai ver que vai estar um tanto bom aí de malhas, entendeu? Aí você que escolhe. No final, 300 malhas, 400, 500 malhas, 600 malhas, você que escolhe. Entendeu? Final. Quando você terminar, chegar a esse valor X de malhas, você determina aí que vai fazer o pano morto. E aí vamos dizer que você tenha terminado aqui, certo? Terminei o tanto de malhas. Vamos dizer que eu tenha terminado aqui com 500 malhas. Ah, terminei 500 malhas com crescente. Entendeu? O que eu faço agora? Agora é muito simples. Se você quiser empanar, colocar um pano de rede aqui, ao invés de fazer, beleza. Certo? Tem muitos vídeos aí explicando como é que monta. Entendeu? Já. Então, eu acho que não sei se tem a necessidade de eu fazer. Mas, né? Aí, no caso, se você quiser fazer à mão, beleza. Você vai fazer o quê? Você vai fazer malhas. Ó, se vamos dizer que você terminou aqui, você vai fazer como? Você vai fazer só malha. Pronto, você vai fazendo aqui malha, malha, malha. Você escolhe um certo valor, certo? Você escolhe um tamanho aí. Eu quero. Minha tarrafa ficou com 2 metros de pano com crescente. Eu quero que o pano morto tenha mais 1,5 m aí. Então você faz aí 1,5 m de malhas, certo? Vai tecendo malhas até chegar a um tamanho de 1,5 m. Pronto, você para, entendeu? Vai estar concluída praticamente sua tarrafa. Você vai fazer o quê? Tralhar o chumbo, certo? Botar a corda, o chumbo, tralhar, colocar os tensos e vai estar feita a sua tarrafa. Mas pelo menos o pano, entendeu? O pano você vai ter uma noção aqui mais ou menos do que você pode fazer agora. Entendeu? Espero que você tenha entendido. Não vai dar para me explicar a outra forma de fazer, certo? Nesse vídeo, porque vai ficar muito longo. Então vou deixar no próximo vídeo a outra forma de fazer, certo? Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa breve explicação. Ficou um pouco tosco aqui no caderno, mas é mais ou menos esse estilo aí, para que as pessoas que não entenderam, entendeu? Como fazer os nós de malha aqui, já tem vários vídeos meus explicando. Tem vídeos de outros canais também explicando como é que faz o nó de malha. O nó de crescente também, esse nó de crescente aqui eu explico bem direitinho como é que faz ele. Certo? Não dá para me explicar aqui o outro, porque é um pouco mais complicado. Mas é isso aí. Valeu? Obrigadão aí.